Olá, gente! Agora vamos para a nossa aula 5, em que vamos fazer um apanhado geral sobre DNA e RNA. E aí depois entramos nos processos, que serão replicação e transcrição. Aí na aula 6 eu faço a síntese de proteínas, tá? Vamos lá dar uma olhadinha em quem é esse carinha aqui. Quem é o DNA? O DNA, a molécula presente lá no núcleo, né? Que tem a função de transmitir as características hereditárias. Características hereditárias. Mas de onde vem isso? Dentro do DNA, no meu DNA, por exemplo, eu tenho que é dentro da célula, a gente tem lá no núcleo os cromossomos, certo? Desses cromossomos, a gente sabe que eu recebi 23 do pai e 23 da mãe. Esses aqui são cromossomos. Cada cromossomo tem uma fita de DNA. Então, eu tenho 23 fitas de DNA que vieram do meu pai e 23 fitas que vieram da minha mãe. Certo? O que é esse DNA? O DNA é aquela fita dupla que faz o quê? Que é composta por uma estrutura chamada nucleotídeo. Esse nucleotídeo é um fosfato, uma pentose e as bases nitrogenadas. O fosfato, que está aqui, fosfato, a pentose do DNA, a pentose do DNA é quem? Ela é a desoxirribose. E as bases nitrogenadas do DNA, elas podem variar. Eu posso ter adenina, eu posso ter timina, guanina e citosina. Certo? Então, quer dizer que nessa fitinha de DNA aqui, vou puxar ela aqui para esse canto. O que eu estou representando? Eu estou representando o fosfato, vários fosfatos ligados entre si. Depois a gente vai ver isso. Na verdade, não são os fosfatos, né? É um fosfato ligado numa pentose. Eu vou ter uma pentose em cada um deles. E eu vou ter uma base nitrogenada aqui. Quis fazer os desenhozinhos diferentes justamente para a gente falar do pareamento aqui. A adenina sempre vai se ligar com a timina e a guanina sempre vai se ligar com a citosina. Então, se eu estiver falando que essa aqui é uma adenina, eu vou ter uma timina complementar aqui. Para fazer a outra fita, isso mesmo, para fazer. Então, eu tenho aqui a desoxirribose e o fosfato.
Então, aqui eu vou ter uma timina. Essa aqui não tem o mesmo formato que essa, então ela tem citosina e guanina. A base, a pentose e o fosfato. Qual é a pentose? Desoxirribose. Essa aqui é igualzinha a essa, olha. Então, aqui eu tenho uma timina, vou usar até a mesma forma, ó. E a adenina. Certo? Esse é o meu DNA, composto por unidades menores, que são os nucleotídeos. Então, eu vou ter muitos nucleotídeos para fazer uma fita de DNA, para compor um cromossomo, né? Por exemplo. Aí, vamos lá para o nosso RNA. RNA. O que é esse RNA? Esse RNA é o carinha que tem a função de expressar as características. Expressar as características hereditárias. Estão vendo aqui essa mudança? Aqui, ó, é transmitir e aqui expressar. Por que também tem a ver com as características hereditárias? Porque o RNA é formado a partir do DNA. Então, o meu DNA, que tem essas 23 fitas de DNA do meu pai, 23 vindas da minha mãe, vai ser um pouquinho diferente do RNA de vocês, de uma outra pessoa qualquer. Por quê? Porque a gente tem sequências diferentes que vão fazer com que eu produza certas proteínas e você outras proteínas. Ué, mas por que eu estou falando de proteína? Porque a expressão do RNA é dado por meio de proteínas. São proteínas celulares. Então, se eu tenho, meu pai é um atleta e ele tem uma característica genética maravilhosa que faz com que ele tenha musculatura muito forte. Músculo, proteínas. Estou fazendo essa relação só porque a gente tem isso muito forte, né? Se ele tem proteínas musculares muito fortes, pode ser que eu tenha pego um pouquinho. Aí eu posso ser um atleta mediano. Exemplo só, tá? Por quê? Porque eu tenho no DNA que veio, nessas 23 fitinhas aqui que vieram do meu pai, tem proteínas que vão expressar a minha característica muscular muito boa, tá? Essa aqui é uma fita simples. Isso é o básico do RNA. A gente tem RNA de fita dupla, RNA de fita tripla. Isso nós não vamos falar agora, mas é só para conhecimento. Nós vamos fixar aqui, fita simples. Então, quando o DNA era todo assim, ou todo feito uma fita dupla e uma hélice, esse aqui é uma fita única. E o que tem nessa fita única? Nucleotídeos também. Quem são os nucleotídeos? O fosfato, a pentose e a base nitrogenada. O fosfato, a pentose. Quem é a pentose do RNA? É a ribose. Opa, então já tem uma diferença entre DNA e RNA, né? A pentose do DNA é a desoxirribose. E a pentose do RNA é a ribose. E as bases nitrogenadas, quais que existem? Eu tenho adenina. Igual aqui. Igual.
mas eu não vou ter timina. Vou ter uracila. Então, tem diferença de uma base nitrogenada. Tem guanina? Tem guanina. Tem citosina? Tem também. Citosina. Então, toda vez que eu disser que tem o pareamento, igual a gente fez aqui, ó. Toda vez que eu disser que tem adenina, vai ter timina. Opa, mas não tem timina. É uracila. Isso mesmo, diferença. Guanina vai ter com citosina também. Então, o pareamento aqui vai ser assim. Por que eu tô falando de pareamento se a fita é simples? Eu não falei para vocês que ele é baseado, ele é a partir de uma molécula de DNA? Então, para produzir eles, eu vou ter que ter esse pareamento. Mas eu nunca vou ter timina na composição do RNA. Como que vai ser essa minha fita de DNA, então? Vamos alongar ela aqui. Fosfato, pentose e a base nitrogenada. Vou colocar a adenina aqui. Fosfato, pentose, que é a ribose, base nitrogenada, guanina. Fosfato, pentose, citosina. Fosfato, pentose, timina. Fosfato, pentose, timina. Opa, timina? Não, professora, não pode ter timina, né? Uracila. Vamos deixar bem firme isso. Não tem timina. Não possui a base nitrogenada chamada timina. Quem que ele possui? Uracila. No lugar desse. Ok? Então, vamos lá para os dois processos. Então, basiquinho de DNA e RNA tá aqui. Nós vamos precisar desses conceitos para podermos fazer esses dois processos aqui de replicação. Vamos